TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos retomar a entrevista do grande advogado, eu considero um dos mais virtuosos advogados da Autocaria, Dr. Wilson Jacques, que teve semana passada aqui no nosso programa, no programa Fala Jurídica, um programa voltado especialmente às pessoas que gostam de justiça, gostam de comentário jurídico e gostam dos grandes personagens do nosso Alto Taquari. Poucos são os advogados que trabalham tão arduamente, que vão nos cartórios, ainda nos dias de hoje, que observo assim longínquamente, quando eu vou, o senhor trabalhando e com uma alegria ímpar. Então, é uma satisfação que o senhor está aqui no nosso programa, principalmente em troca de experiência. E eu vou direto ao assunto, doutor. O senhor que tem essa bagagem de advogado de quase meio século, né? Como é o trato com o cliente? Como se deve tratar um cliente? Né? Porque isso não se aprende na universidade. Né? Isso se aprende especialmente no dia a dia. Né? E mais ainda, como se deve levar uma carteira, muitas vezes, e aí são estudantes que nos escutam, ou as pessoas leigas, porque o processo é uma coisa longa, já disse tudo, né? Como é que o senhor consegue administrar cliente, às vezes a morosidade, a justiça, e ter esse quadro pessoal de felicidade como o senhor tem? Marco, meu colega, é com grande prazer que retorna a essa nossa entrevista de dias anteriores. Muito prazer, muita satisfação. Prazer é nosso, doutor. Que não é só nos tribunais e nos foros que nos encontramos. Aqui, como estamos fazendo hoje, essas revelações, que procuro fazê-las da melhor maneira possível, dado a satisfação que tu coloca na tua maneira. E te confesso que, inicialmente, até relutei um pouco, que eu nem sabia que era o teu programa. A Cristina não me falou que ia ser entrevistado por ti, que tu ias liderar esse tipo de programa. E gostei tanto que hoje volto com muito prazer. Que bom, doutor. Se não fosse isso, eu talvez não tivesse vindo até. Mas me sinto inteiramente à vontade em retornar ao teu programa hoje do meu conhecimento. E as tuas perguntas são todas muito objetivas e tu estás fazendo uma pergunta também não só baseado no meu problema, na minha vivência jurídica. Hoje eu posso dizer que tu estás fazendo essa entrevista calcado na tua vivência e na tua experiência, que tu também és. Não é que eu queira me comparar a ti, que é um jovem, bem jovem, com todo entusiasmo, mas te admiro pela tua experiência já adquirida nesse curto espaço de anos que tu estás advogando. Inclusive, esse advogado teve o prazer de ter alguma contenda contigo em partes adversas, que geralmente são sempre assim, mas são prazerosas. Claro que são. Renovo, repito a minha inteligência. Doutor, o senhor sabe que onde veio o meu apreço pelo senhor foi naquele júri que a gente fez do banho, né? Vou citar banho porque é um tom carinhoso de todo mundo. Né? E eu me lembro que o senhor assumiu a tribuna. E aí, creio eu que o senhor estava há mais de 70 anos. Né? E assumiu uma tribuna, que eu chego até agora a me emocionar, como homem de 20 anos. Né? Ou seja, naquele momento eu vi o estado de tribuna no senhor, que eu só vi no Américo Leal, que é um dos grandes tribunos do Brasil, né, que é consagrado no Brasil aí, de forma até jurisprudencial no STF. Eu só vi o senhor e nele. E vi antes no senhor do que nele, porque eu vi a primeira vez a tribuna. E que o senhor assumiu um trabalho terrível, né? E eu comentei naquela época, eu estava trabalhando com meu colega Alexandre Mazieiro, eu disse: o que será que o senhor vai falar agora? Porque até então eu vi o senhor, aquela figura uma pessoa assim meio tímida no átrio, tímida nas audiências, mas quando o senhor entrou na tribuna teve aquela transformação. E eu digo, esse é um homem tribuno. Porque o senhor adquiriu o estado do júri e tão fez bem o júri que o senhor tirou todas as qualificadoras. Quer dizer, um homem de 72 anos ou de 70 e poucos anos, quase beirando os 80, fazer uma tribuna e ter aquela, eu citei naquela época, para me lembrar, aquela virtude
atitude jurídica de uma pessoa assim, então algo que me chamou muita atenção, por isso que eu lhe trago para colher essas experiências. Realmente, o senhor foi um contendor meu naquela época, fizemos tudo possível para fazer o nosso trabalho, mas o senhor saiu com sucesso. Como é que o senhor convive com isso aí, né? Agora, muitas vezes com conflito em audiências e chega um cliente apavorado falar com o senhor: olha, doutor, me ajude, eu estou na situação dessa. Como é que o senhor trata? Porque isso é normal acontecer com nós, né? Evidentemente, Marco, a tua colocação é válida, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que naquele júri eu tinha a companhia do meu filho, claro. Wilson Jacques Filho, hoje vice-prefeito, que está impedido de advogar, e o meu escritório também desfalcado. Um dos motivos que eu agora me autolimitei as minhas atividades. Claro, com certeza, perdeu um dos pilares ali. Estou fazendo com a perda do pilar principal, como tu está mesmo dizendo, reconhecendo, que é o meu filho, né? Eu estou limitado agora praticamente a fazer direito de família e um ou outro processo criminal. Uma medida que tomei que está sendo salutar, porque eu continuo com a mesma energia, não iguais, mas semelhante ao que sempre tive, procurando sempre tratar os colegas da melhor maneira, assim como os clientes também. Tu deve ter observado que sempre nos meus processos o respeito que tem pelos meus clientes. O cliente está acima de tudo. E sempre tive o hábito de qualquer processo, mesmo tratando de conciliatória, que na parte criminal, que praticamente não existe, só nos delitos de pequena punição, né? Ainda tem praticamente uma conciliação, né? Mas isso eu levo calcado no direito civil e no processo também da Justiça do Trabalho, onde é mais incidência dos acordos, das conciliações. O cliente sempre tem que ter confiança no seu profissional. E essa confiança no profissional, o próprio profissional é que transmite para ele. Eu tenho essa mania de me autoconvencer que é a gente que transfere a confiança para o cliente baseado no atendimento do seu caso. Pode ser um caso bem sério, todos os casos são sérios e merece o melhor tratamento possível, inclusive quanto à seriedade profissional e honestidade profissional. Porque honestidade profissional não é qualidade, é uma obrigação do profissional. Claro. O advogado nunca deve tratar o cliente já dizendo que vai ser vitorioso na causa. Eu tenho por hábito o processo, às vezes, que eu, dentro dos meus modestos conhecimentos, estou percebendo que vou ganhar a questão, vou conseguir uma boa solução. Nunca digo, vamos ganhar essa questão, vamos trabalhar. Que processo tu ganha ou perde depende das provas também. Principalmente da prova. Que eu trabalhei com um dos melhores conhecedores do direito, que foi um promotor de justiça que teve alguns anos aqui na JAD, Dr. José Teodoro Belaguarda de Menezes. Sim, com certeza. Ele dizia que as faculdades deviam ter no seu currículo, na sua matéria curricular, uma matéria do primeiro ao quinto ano. A prova, como fazer uma prova e o valor da prova, que é o que leva ao êxito da causa. Tu ganha um processo ou perde, dependendo da prova. E aí está a habilidade do advogado. Muitas vezes tu vai para uma audiência e tu sai da audiência, né? Agora eu vou me referir ao que que nós já falamos na entrevista anterior, há uma semana atrás, né? Sem saber o que vai acontecer com as testemunhas. É normal, né? Então, tu às vezes, tu fazes tua prova com a testemunha do próprio adversário, da parte adversa, né? Porque tu deixou de fazer pergunta, o teu cliente não fez a revelação principal, que era contar a verdade do cliente, principalmente no processo criminal. Tem que dizer a verdade para o advogado. O advogado não precisa estar depois divulgando isso aí, olha, foi assim, assado. Se o cliente falar a verdade, mesmo que seja contra ele, num processo, então, quando chega na audiência, na instrução, tu não vai fazer pergunta que possa até prejudicá-lo. Então, tu te resguarda no silêncio para não prejudicar o teu cliente. E vai fazer pergunta com a outra parte que não está
não está muito sensível à prova, pode ter te proporcionado a feitura da tua prova com a prova que ele está produzindo para o cliente dele, porque não teve a sensibilidade que deveria ter. Isso é uma grande verdade. E a verdade principal para a captação do cliente é o cliente, já que está te procurando, alguma referência tenha tido a teu respeito. E tu não pode frustrar essa confiança do cliente em ti. Tu não pode prometer aquilo que tu não tens certeza que vai acontecer. Tu não conhece a prova que está se efetivando, que está em desenvolvimento. E não conhece também o entendimento do juiz, que também não revela. Só no curso dos processos tu percebe. Com certeza. Quando ele faz as perguntas e ele decide encerrar as suas perguntas e até limitar mais as perguntas da parte adversa e da própria parte que ele está inquirindo. E aí o teu cliente diz: doutor, o senhor não fez perguntas? Não fiz, porque não precisava fazer. Só quem sabe disso, quem avalia isso, é o próprio profissional. O cliente não tem o discernimento e a capacidade de saber, como todos os clientes, não digo que sejam todos, muitos, a maior parte, se o processo que ele ajudou, teve sempre presente, porque o réu, o requerido, sempre está presente, né? Se ele não tem a condição que o advogado, que é o técnico, tem, o juiz tem e o promotor tem. Claro. Não, eu acho que o senhor bateu numa questão que é assim que funciona. Porque a verdade no fim do processo aparece, não adianta prometer para o cliente, eu vou ganhar. Tu deve ter perdido algum cliente já, eu também perdi. Claro, como que por causa disso, porque não prometi para o cliente o resultado que não veio. Prometi trabalhar, como às vezes o trabalho é feito e o cliente acompanhou, e o cliente foi absolvido ou condenado. Se tu não prometeu e foi condenado, tu tem a explicação. O meu advogado falou, né, que o processo estava muito difícil e eu acompanhei a prova e vi que ele trabalhou bastante, mas não deu, porque a questão não era aquilo como eu pensava. É que muitas vezes, doutor, a gente não faz milagres, né? Exatamente. Nós somos apenas moderadores de uma situação. E aí inverte totalmente o cliente. Se tu prometeu e não cumpriu, se tu prometeu trabalhar e tu trabalhou, ele apreciou o teu trabalho, seja lá o resultado que for, ele se convence. Claro. A luz do que o senhor... Isso satisfaz, né? Claro. À luz do que o senhor está dizendo, o senhor sabe que eu tive várias experiências com colegas e outros tantos, que aí temos que chamar a atenção dos jovens, né? Porque em nenhum processo se promete vitória. E isso, Marco, a gente não aprende nas faculdades, tem mais isso também, né? A gente não aprende. A gente, por exemplo, até uma execução, me corrija se eu estou errado, doutor, até um cheque, às vezes, você tem que dizer, não, nós podemos executar, mas o vivente não tem dinheiro para te pagar. Né? Não consegui porque não tem onde tu te agarrar para compelir ao pagamento daquela conta. E não se aprende isso na faculdade. Não se aprende dizendo para o cliente: o senhor fez vários júris, e eu também faço, e tem outros colegas que fazem júri. Às vezes chegou na sua banca também, que não é novidade, o senhor tem mais tempo do que eu, pessoas que querem a garantia do serviço, mas de que não podemos dar garantia. O que a gente pode garantir é o que o senhor falou, nós vamos fazer um trabalho. Trabalho. Né? Agora, nesses anos todos que o senhor, e aí vem uma pergunta que eu sempre fico pensando, né, que eu já estou quase... Olha, eu estou metade do tempo que o senhor, exatamente, um pouquinho mais do tempo que o senhor trabalhou. 49 anos. Fora os 2 anos de solicitador, que no quadro da advocacia tinha um solicitador 2 anos antes do quadro. Então já tem 50 anos, passou de 50, 51 anos. Eu lhe pergunto, muitas vezes eu pego... A gente faz júri sempre, e para mim cada júri é uma aprendizagem, né, doutor? É verdade. Eu melhoro, cada processo é aprendizagem, só que o júri é uma coisa assim que é muito mágica, a gente nunca sabe o resultado que vai dar, mas às vezes, doutor, eu pego certos processos e eu fico emocionalmente desgastado, assim meio com, não é de sabor. Processo de júri principalmente desgasta o advogado uma barbaridade.
É muito impressionante. E o senhor, como é que o senhor consegue viver com isso? Assim, eu digo viver porque o senhor hoje trabalha ainda. Eu, às vezes, sinceramente, eu não sei se vou ter força como o senhor, por isso que minha admiração. Eu não sei se daqui a 20 anos vou ter sua força. Dosando a minha atividade. Né? Escolhi, se bem que é um processo muito, é um ramo muito desgastante também, o direito de família. Mas às vezes é pior que um júri. E perigoso também. Claro. A pessoa tem que arrancar um filho de uma mãe ou de um pai, né? E às vezes o direito te obriga a fazê-lo através dos meios que te dão. Né? Claro. Mas, doutor, só para enriquecer um pouco essa questão de direito de família, eu um dia saí da vara do júri ali de baixo com o Rodrigo Borto e fui falar com o doutor Johnson de um processo. E aí entrei nessa audiência. Na entrada dessa audiência eu vi 2 mulheres chorando desesperadamente, criança, 3 seguranças, e eu entrei, sentei na mesa e daí o doutor Johnson chegou, e aí, aqui é mais calmo, né? E o Sérgio Intebar, não, aqui não é crime. E eu digo, sinceramente, lá embaixo não tem nada disso, de choro, de que está acontecendo. Então o que o senhor está dizendo para mim não é fácil não, doutor. Eu não saberia atuar na vara de família, mas eu vou replicar de novo a pergunta assim, o senhor faz com alegria isso, né? Onde é que o senhor tira essa amar a profissão acima de tudo? Mas é compreender e entender essa situação, que cada caso é um caso, né, doutor? Outro dia, no início da minha profissão, eu recebi um conselho assim, de um juiz que não sei se é do doutor Guinter Radica de Estrela, não é do teu tempo. Não é do meu tempo, mas já ouviu falar. Muito trabalhador e muito amigo da gente. Então, depois de um júri, a gente foi no Caxeral, lá não sei onde, e eu estava defendendo um processo de júri de aborto. Né? E a minha clienta, a solução foi agradável, ela recebeu uma peninha lá bem leve, tá, depois, mas recebeu, foi penalizado. Claro. Mas ele notou que eu estava muito preocupado e ele me disse, doutor Jacques, assim, a expressão dele, se o senhor continuar assim, preocupado, o senhor teve uma vitória com isso aí? Né? Eu posso dizer que não fui eu que julguei, mas que dei a pena, né? Mas o senhor foi bem, tanto é que o seu cliente tem que ter se sentido satisfeito. O senhor vai acabar tendo um infarto, uma coisa, né? Felizmente isso faz 30 anos, eu acho, mais, e estou aqui até hoje ainda. A partir daquele tempo, eu sempre pensei, não adianta, eu tenho que me preocupar com o trabalho que eu fiz. Trabalhei, o que eu podia fazer foi feito, tanto é que a cliente não ganhamos 100%, mas saiu livre de cumprimento de uma pena carcerária. Opa, é a vitória. Aquilo me ajudou muito para o correr da vida. O outro juiz também, não vou falar de todos, porque então teria um rosário, né? Mas o doutor Odilo Becker. Odilo Becker, saudoso Odilo Becker, doutor, fez uma referência na outra entrevista nossa, doutor Daiello. Belezas de juízes, como nós temos ainda presentemente aqui em Lajeado, Estrela, Paulista, tem juízes e juízes que a gente admira, essa maneira, claro, seu comportamento, né? E a sua capacidade, a sua inteligência. Mas tem outros que a gente, né, não refere pessoalmente porque seria desagradável até, né? E mesmo porque eu poderia estar fazendo um erro, nós somos humanos e estamos sujeitos a isso também, né? Mas a vida é cheia de vitórias e derrotas. Né? Como é que o senhor administra isso? Seja qualquer profissão que tu tenhas, na medicina tem também, no engenheiro também tem, e no direito também tem, nós lidamos com as liberdades, essas coisas todas, né? E que é uma coisa muito séria. Mas como é que o senhor administra isso? Porque eu vou dizer como é a minha vida, e acho que de muitos colegas, né? Principalmente dos novos. O que eu percebo em Lajeado, os novos querem botar sua banca muito bonita, querem ter clientes, querem divulgar o escritório ao máximo para ter um conteúdo econômico. Ótimo. Eles vão passar por esse estágio, né? A profissão de advocacia, diferente que muito diz, doutor, era muito difícil, né? Eu passei muita necessidade, o senhor também passou na advocacia, né? Mas não por isso o senhor não deixou de sustentar sua família. Claro. Né? Agora é muito difícil. Mas e aí vem minha pergunta, como é que o senhor consegue lidar com essa questão, ganhou hoje, perdeu amanhã, como é que o senhor vê isso? O senhor se baseia nessa tranquilidade de, bom, eu fiz bem meu trabalho, independente do resultado, eu dei meu máximo. Onde é que o senhor tira essa alegria, digamos assim, essa visão tranquila de ver o direito? Rios,
não é fácil, porque o ser humano é difícil, não tem um igual ao outro, né? Tem um padrão dos homens, dos profissionais a seguir, né? E esse deve ser obedecido. É o cumprimento do dever. Então, tu tendo a tranquilidade do dever cumprido, né, já te conforta muito. Seja lá o resultado que for. Dever cumprido e não está limitado só ao julgamento, assim, é limitado às reações do cliente. Se o cliente a manifestação dele às vezes é prazerosa, às vezes não é, mas sempre tu tem que ter condições de dar uma explicação para ele. Não aconteceu Correto. por isso ou por aquilo, né? Então, consciência tranquila, né? Isso eu acho que conforta o profissional. Essa tranquilidade vem de berço? Seu pai era calmo, era assim, tranquilo? De berço. Meu pai era um homem calmo, era um homem um agricultor ali de Cruzeiro do Sul, médio proprietário, toda a vida trabalhou ali, né? Meu pai era um sujeito assim, que tratava todo mundo. É uma educação invejável. Aquela que a gente não aprende nos bancos de faculdade, em bancos nenhum. Sabia, né? Mas quando ele tinha razão nas coisas, ele não se continha como nós nos contivemos hoje, né? Ele não deixava, às vezes tu passa até por, né, meio, parece que frio, não tomar uma atitude contra uma agressão, contra uma coisa que fazem contra ti, né? Uhum. Não faz porque tua formação é outra, né? É outra. A educação é outra, né? Mas respeitado isso, ele era um cidadão fora de série, né? Isso, e ele se orgulhava muito de mim, né? Também fui uma pessoa que, modéstia à parte, sempre procurei dar o máximo de prazer para ele e para minha mãe. Que graças a Deus devem estar escutando e presenciando essa nossa entrevista hoje com aqui. Certeza, com certeza. E os meus netos, então, foi para ele uma sangrança. Eu tenho 5 filhos, né? Um eu perdi, que tu sabe, o Leonardo, né? De grande saudade. E assim a vida. A vida é feita de vitórias e de derrotas, e de prazeres e de desprazer. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque o senhor sabe que o comportamento processual de um advogado que milita há tanto tempo tem uma raiz familiar muito dura. Tem. Quer dizer, ou teve um carinho muito, um afeto. Tive um afeto do meu pai e da minha mãe, foi algo imensurável, né? Imensurável. Isso eu herdei, né? Os genes. Com certeza, a gente percebe isso. E eu procurei, especialmente na minha família. E especialmente também na escolha da minha companheira, que está até hoje comigo, de muitos anos ainda, que é a minha mulher, que também é uma pessoa do meu padrão. Parece assim que nós somos irmãos gêmeos, né? Ela é compreensiva e só procura fazer o bem, não interessa quem. Tanto é que ela está aposentada agora, há alguns anos, e está prestando serviço com contribuição gratuita ao Hospital Bruno Born, ela e mais 20 ou 30 mulheres aí, toda semana lá, só para o pessoal do SUS. Nós temos uma sala ali no Bruno Born que vai para lá. Hoje é quinta-feira, hoje é dia que ela não foi de manhã porque não deu, mas é dia que ela sempre vai para lá, distribuindo auxílios, roupas de uso necessário, especialmente minha mãe recém que deu à luz, essas coisas. Pessoal do SUS. Então lá são 20 e poucas mulheres. Né? É aquela máxima. E ela é fundadora, e algumas já desistiram, outras vão renovando, e ela está sempre lá. É aquela máxima, doutor, faz o bem para ganhar o bem, né? Exatamente. E eu percebo nisso aí no senhor, quando eu vejo... Eu não vou citar de elogio a sua família, porque eu não preciso disso, eles não precisam disso, nem eu preciso disso, porque todo mundo sabe a história da sua família, né? E tudo que tu me falares, eu vou me auto-valorizar. Eu endosso, porque eu sei que tu, ao menos da tua parte, é sério, sincero. Eu não vou falar do Vilcim, de todos os outros, que eu tenho um apreço especial pela família e muito por isso, doutor, é virtuose. E que, às vezes, os nossos colegas, principalmente os novos, né, não sabem de que a vida daquele militante que trabalha, ele tem... Por que ele trabalha tanto tempo e
tanto assim e não tem nada de problema porque ele carrega o bem, né? Tu carregando bem, tu resolve todos os problemas. Só que a nossa profissão, às vezes, ela é muito dura, né, doutora? A gente chega assim, às vezes a gente chega de noite, a gente quer ter um ombro amigo, um amigo para conversar, e aí vem a família que... Claro, para interromper. Claro. Mas é muito gratificante também, né? Muito gratificante. Claro. Conforta, a gente recebe cada exemplo assim que engrandece e renova as energias da gente e se autoelogia por ter feito aquela atitude, né? Sendo exemplo, eu vou fazer agora, vamos entrar agora no processo mesmo, né? Já que a gente vive isso, o senhor vive mais, eu estava vendo agora, o senhor respira mais direito do que eu. São poucas pessoas que eu acho que o senhor conseguiu botar a harmonia da família, que é difícil. Uma base familiar é um valor porque eu estou no inverso da ordem. Eu acho que os colegas, eu chego em casa e brigo com todo mundo. Eu estou naquele instinto animal de que às vezes tu não consegue vir em casa, chega em casa, briga até com o cachorro, coitado. Mas é verdade, a gente chega em casa e eu vejo que o senhor é o contrário, né? Existe aquela harmonia. E nessa harmonia eu queria que o senhor citasse assim, o senhor teve muita frustração no direito? E primeiro vamos com as frustrações, para se logo dizer, e depois das alegrias, para não falar bastante sério. Não, praticamente não foram frustração. Minha frustração foi não ter começado a minha profissão de direito mais jovem, né? Meu Deus. Porque eu comecei a minha profissão de direito depois de casado, né? Depois de casado, e formei com a presença do meu filho, que é o Vilcim, que hoje é o vice-prefeito aqui de Lajado, junto lá em Passo Fundo, no dia da minha formatura, né? Minha mulher levou ele junto. Que loucura, que fantástico isso aí. Fui de carona com o deputado Valdir Lopes, naquela época eu era muito ligado a ele, né? E ele foi minha gente, minha família lá. E o seu Vilcim já foi para lá com 4 ou 5 anos, se eu me recordo bem, né? Para o pai se formar. Que eu tinha 5 filhos, né, Marco? Claro. Uma família, né? Eles foram todos... só um que não tirou curso superior. E é um dos que está melhor de vida até, se ter financeiramente. O Duda, o famoso Duda, que ele se leciona, ele tem só o curso de 2º grau. Né? Mas tá, como todos, mas tão bem, né, doutor? Pelo amor de Deus. Está bem, com 40 anos de idade, né? O único que não tirou. Tem uma filha que está há 20 anos na Alemanha, né? Lecionando lá. Ela é diretora de um colégio de adolescentes femininos. Não carentes, né? Adolescentes femininos. Adolescentes femininos. Todos estão bem na sua família, né? 20 e poucos anos. E vou te contar uma particularidade. Ela foi para lá recém-formada, ela se dava muito com a família do Flash, das gurias do Flash, e de família de alemãs, né? Ligada sempre na Alemanha. E ela foi para lá, na casa de uma senhora, que era brasileira, precisava de uma moça lá para que já tivesse formação superior para cuidar dos filhos dela. Ela foi para lá e antes disso ela tinha feito um curso de inglês na Inglaterra, estudou alemão e inglês e fez um concurso na Alemanha, né? Depois de uns anos que ela estava lá, em alemão, tirou o 1º lugar. 100 e poucas gurias, né? Professoras e professores, né? Para lecionar. Ela foi a primeiro lugar. Está há 20 e tantos anos na Alemanha. Agora já está com uma filha com 20 anos e um guri com 18. Que bom, né? A filha veio nascer aqui em Lajado. Veio nascer brasileira? Nascer brasileira. Que bom que é. E de vez em quando eles vêm aqui. Até agora eu vou falar com a Cristina, mas outra vez que eu vim aqui, eu vou mandar ela vir aqui para dar uma entrevista. Vamos entrevistar ela. Agora, a filha dela já esteve aqui, alguém pegou, mas ela já tinha saído. Mas a própria minha filha agora fez uma entrevistazinha que a gente não divulga muito, né? Ficou no anonimato. Doutor, isso é digno de uma matéria, vamos fazer. Doutor, o senhor vê como já passou o tempo, nós estamos quase finalizando. Eu queria que o senhor agora desse nessa tua trajetória aí de mais de 50 anos de profissão, que tu mostrasse, manda uma mensagem para os nossos advogados, algum conselho. Eu sei que é difícil dar conselho, se conselho fosse se vendia não se dava, mas eu vou lhe comprar, lhe devo então, o que eu puder lhe dar, lhe dou. Tem um conselho para os nossos jovens e os nossos jovens advogados, como levar essa profissão tão boa e tão bonita por tanto tempo. Está com o senhor a câmera. Com muito prazer que estou sendo entrevistado por um colega que eu admiro
muito e há muito tempo também, porque tu já tens mais de 20 anos de profissão, Com já certeza. tens uma boa experiência. Eu sou testemunha presencial disso. Mas eu vou dar um conselho que a minha vivência política me faz eu não esquecer disso também. Que eu fui vice-prefeito aqui de Lajeado por 6 anos, no tempo que eu fui para 4 anos, fui prorrogado mais 2. Fui vereador por 2 legislaturas. Hoje, e o que meu filho está sendo, eu já fui. Né? E eu recomendo essa juventude que repolha aquilo que melhor entenderem de maior valor na nossa entrevista. Que há de ter alguma coisa, que essa experiência que foi esgotada aqui, revelada, tem algum valor. Que principalmente também vale para as mulheres. Hoje em dia a mulher está muito voltada para os problemas políticos e eu acho muito válido isso. Que entre na política partidária. Não digo que no meu partido, que todos sabem qual é o meu partido, mas seja que partido for, para melhorar as nossas representantes, desde a Câmara de Vereadores, no Estado, os deputados e no âmbito federal também. Se é presente, porque só assim nós vamos ter melhores representantes nos nossos poderes legislativos e executivos. Não interessa qual é o partido, entrem, que só vamos ter lucro com isso. Inclusive vale para ti também, meu amigo. O senhor me permite que eu trate com senhoria aqui agora. Né? Seria um bom vereador, um bom deputado, enfim, um bom político, porque cultura e conhecimento não lhe falta. Falta é vontade política e vontade de melhorar esse Brasil também, como eu já tentei também. Mas sempre tive dificuldade, porque não que eu fosse, que eu seja daqueles homens que acham que só os que têm faculdade que devem ser. Não, tem que conhecer, não pode ser uma pessoa que não conhece as coisas, tem que ter instrução para poder melhor representar o seu povo, a sua terra. Bom, pessoal, vocês viram? Eu não vou tecer mais elogios a quem eu gosto muito, principalmente pela sua curação e a sua vivência e a sua magnífica visão de mundo jurídico e social. Venham até o nosso próximo programa. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.